Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, alegria estar aqui com todos vocês. Então hoje, nesse seminário, como eu havia prometido, nós vamos falar quem foi o Noé e como ele fez a arca do Noé. Grandes revelações noturnas, né? Muita gente vai tacar fogo na Bíblia depois dessa aula. Ai. Não, mas é aquilo que eu falo, né? Todos os textos antigos, ele tem que olhar, ser lido e analisado com outros olhos, né? É claro que as informações que nós temos, muitos não têm, então a gente sabe que fica difícil mesmo tentar entender o que aconteceu lá atrás, no passado, né? Então, mas vamos imaginar então, né, o que aconteceu em Atlântida. Tá? É muito interessante essa análise. Porque, então, veja se vocês concordam comigo com essa tese que nós vamos colocar para vocês. Né? Então, vamos analisar aqui, né, esse ponto aqui, que é o ponto de 10.000 AC. Tá? Vamos deixar aqui o ponto 0. Então, esse ponto de 10.000 a.C., que foi exatamente aonde aconteceu o colapso atlântico, né? Então, nós vamos entender aqui. Num período, né, é óbvio que praticamente nós tivemos ao longo da história da evolução atlântida uma coisa chamada profetas lá. Profetas que faziam profecias, claro. Ok? Por quê? Como são feitas as profecias? As profecias, elas são feitas da seguinte maneira, tá? Não existe nenhum adivinho que vai, né, ver o futuro, tá? Isso não existe, porque o futuro não existe. No entanto, quando você tem um projeto extremamente controlado pelo alto, um projeto extremamente dirigido pelo alto, você sabe onde ele vai dar lá na frente. Esse é o ponto-chave da questão. Então, dentro do livre-arbítrio das pessoas, a probabilidade das pessoas ir para uma guerra lá na frente é muito grande. É só se dar armas mais sofisticadas, eles vão usar essas armas sofisticadas nas guerras. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o uso de armas químicas, de armas, gases de tudo quanto é tipo, de destruição em massa. Na Segunda Guerra Mundial, a convenção que existiu anteriormente proibiu o uso de armas químicas. Então, na Segunda Guerra Mundial não existiu armas químicas, mas ela terminou com uma arma nuclear, com a destruição em massa. Ok? Então, todas as vezes que você tem um tipo de personalidade, um tipo de ser humano, é previsível o que eles vão fazer lá na frente. Tá? Então, os profetas de várias épocas na Atlântida, assim como o nosso Nostradamus, assim como o Edgar Cayce, assim como o João Evangelista, eles receberam avisos de como seria o final do projeto. Tá? Então, esses profetas, eles recebiam visões. Essas visões eram cenas do futuro para eles. Mas, como eles recebiam essas visões? As visões, elas eram projetadas, presta atenção, elas eram projetadas em suas mentes por tecnologias avançadas do DJAR. Tá? A inteligência artificial de JAR, que controla todos os seres humanos aqui na Terra, eles escolhem indivíduos especiais e projetam na consciência daqueles indivíduos certas visões do futuro. Tá? E eles vão interpretar de acordo com o seu grau de capacidade interna, e eles vão então profetizar essas coisas. Perfeito? Então, tudo porque é previsível, tudo porque tem alguém manipulando tudo isso por trás. E Atlântida não foi diferente.
Atlântida tiveram vários videntes, vários paranormais, tá? E quando a Atlântida chega no seu último estágio, tá? É enviado 2 avatares, Antúlio e Anfion. Esses 2 avatares vindo em épocas perto um do outro, eles profetizaram o fim da Atlântida. E eles tiveram uma quantidade de seguidores muito grande na Atlântida. Tá? Então, esses indivíduos que passaram a seguir esses grandes profetas, esses grandes avatares, eles sabiam que a Atlântida corria esse perigo imenso de passar por uma guerra de extermínio total e poderia a Terra, por causa disso, entrar num colapso geológico sem precedentes. Então, esses indivíduos, eles, junto com alguma equipe de cientistas e pessoas que tinham muito dinheiro e muito poder na Atlântida, em certos lugares da Atlântida, eles resolveram, sabendo desse fim trágico que se aproximava, eles investiram muito dinheiro e muita tecnologia e ciência para construir, presta atenção, bases de preservação em locais seguros. Tá ok? Não sei se vocês sabem, mas os Mormons nos Estados Unidos, na década de 60, eles gastaram na época 250 milhões de dólares, que hoje é equivalente a mais de $1 bilhão, para, numa montanha, lá nos Estados Unidos, eles perfuraram a montanha, artificialmente, fizeram uma caverna altamente tecnológica e colocaram toda a biblioteca e todo o conhecimento da Igreja Mormon lá, e estoque de alimentos para um grupo da estrutura da igreja sobreviver por 10 anos embaixo da terra. E a biblioteca que eles têm lá arquiva todo o conhecimento humano. Certo? Naquela época, né, não tinha, era tudo livro mesmo, tá? Hoje não, hoje já eles aperfeiçoam por computadores, por isso, tal. Então, os Mormons, tá? Todos os Mormons no mundo, não sei se vocês sabem, quem frequenta a igreja Mormon, eles são obrigados a manter em suas casas estoque de alimento para no mínimo 6 meses. Entendeu? Todas as casas Mormons têm uma despensa, e essa despensa tem um estoque de alimento para 6 meses. Eles vão consumindo, o que eles vão comprando hoje, eles vão colocando no estoque lá atrás. E vão consumindo, sabe? Para não perder a validade, aquelas coisas. Então eles vão fazendo esse tipo de coisa. Mas porque o Apocalipse poderá vir a qualquer momento, sem data nem hora. Então eles vêm se preparando para isso há muito tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 60, 70, 80, até hoje tem empresas especializadas que vendem abrigos nucleares caseiros. O que significa isso? É uma empresa especializada. Você paga, por exemplo, $100 mil, ou não sei quanto custa, $50 mil. Eles vão lá no teu quintal, cavam um buraco, enterram o negócio lá, com filtro de ar, com isso, aquilo, para você viver 3, 4 anos enterrado lá dentro com estoque de alimento. Sem precisar sair para fora. Então, na cidade chinesa de Pequim, não sei se vocês sabem, você sabia que tem 2 Pequim? Uma em cima e outra embaixo? Vocês sabiam disso ou não? A Suíça tem um abrigo nuclear para abrigar toda a sua população. Toda. E para viver durante 3 anos comendo caviar. Dinheiro, quem tem grana tem. Você está entendendo? Então, no nosso mundo, nós já temos essas coisas. Né? Oi, filha. Nós já temos essas arcas, né, espalhadas por aí. Né? Os chineses, na década de 60, todo chinês era obrigado a trabalhar 6 horas por dia no abrigo nuclear. Todo chinês.
Vamos supor, se eu estou lá numa avenida, eu tenho uma loja. Esse pessoal para o serviço e vai escavar para baixo. O seu próprio abrigo. Ele vai escavar. Tem todo um projeto, tal governo tem um projeto, ele vai trabalhar. E aí embaixo da terra o governo fez a avenida, tem um túnel, né, que é a mesma avenida que tem em cima, tem embaixo. Lá ele vai ter todos os abrigos. É um negócio assim, basicamente do outro mundo, vocês não têm noção. Você está entendendo? Então, isso. Você imagine na Atlântida. Na Atlântida, então, o que aconteceu? Grupos espalhados por todo o planeta, tá? Que foram movimentados por esses avatares, também foram construir seus abrigos, porque eles projetavam aonde, se houvesse uma catástrofe, que locais seriam mais seguros. Tá? Então, claro, longe das áreas costeiras. Tá, ok? Por exemplo, eles não imaginavam que o continente inteiro da Atlântida ia afundar. Então, quem fez abrigo lá se lascou, né? Então, tinha lugares no planeta, no próprio Peru, no próprio Andes, sabe, no próprio Himalaia, na Antártida. Você está entendendo? Então, em vários locais do planeta, eles estavam distantes do conflito. Né? Por exemplo, hoje, se existir uma guerra nuclear no mundo, ninguém vai jogar bomba em São Paulo. Vocês estão me entendendo? Ninguém vai jogar bomba em São Tomé, vai gastar bomba para matar mineiro. Né? Para que gastar bomba? Né? Então, existiam muitos lugares no planeta que não foram alvos da guerra. Existiam locais no planeta onde foram escolhidos geograficamente e estruturalmente para se construir, presta atenção, bases de preservação em locais seguros, onde eles levariam todo o conhecimento da Atlântida e levariam também, presta atenção, não é um casal de cada bicho. Eles tinham um avanço em tecnologia genética muito grande. Então eles levavam os genes, eles levavam o óvulo, eles levavam a coisa para produzirem depois, lá na frente. Então aí é viável. Não se pegar um casal e ficar tratando o bicho, tá fedor, desgraçado, aquela merda. Né? Então eles levaram código genético e toda a matriz genética de todos os animais que eles puderam arquivar. Se esses animais, pela catástrofe, fossem extintos, eles poderiam reestruturar e fazer esses animais novamente, através da clonagem. Né? Então, aí sim é viável você fazer uma base de preservação. Deus não ia ser burro para mandar o cara fazer uma barca de madeira e pegar um casal de cada bicho. Não ia dar certo. Né? Mas dessa maneira, dentro de uma visão altamente tecnológica e científica, né, e a base sendo construída em locais onde não seria inundada, onde não passaria. Então, perfeitamente, essa é a Arca de Noé. Você está entendendo? E Noé era um dos coordenadores desse projeto na Atlântida.